Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 7, versículo de 1 a 12. Josué, capítulo 7, versículo de 1 ao 12. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabde, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens de Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: Subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: Não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem parecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas, e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Tá? Bom dia para todos. Hoje, em alguns minutos, nós vamos compartilhar e ouvir que você acabou de ler as Escrituras Sagradas lá no Velho Testamento. E lá fala, você viu aí bem, sobre a responsabilidade coletiva pelo pecado. Há uma responsabilidade pessoal pelo pecado de cada um de nós, diante de Deus, diante das pessoas, mas há também uma responsabilidade coletiva diante de Deus e diante do povo de Deus, que é a igreja. Ouçamos
o que Deus vai falar agora no tocante a este assunto. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6, o Espírito de Deus inspirou Paulo a falar assim para a igreja lá em Corinto e para a igreja aqui hoje no Alipe de Melo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Claro que a igreja percebe que eu seccionei um versículo de um contexto, de um texto, de um assunto. O assunto aí de 1 Coríntios capítulo 5, você pode ler na sua Bíblia com calma em casa, o capítulo todo depois, e confirmar se é isso ou não. Lá o apóstolo Paulo está tratando de um pecado de um rapaz na igreja de Corinto. E os irmãos lá em Corinto, eles não estavam dando a devida atenção ao pecado daquele rapaz. Ele estava assim, tipo fazendo vista grossa, vai. Era um elefante branco dentro da igreja lá de Corinto. E Paulo teve que escrever para eles, a igreja lá, ele escreveu 2 cartas, pelo menos que temos conhecimento. E nessas 2 cartas ele deu instrução como tratar do pecado daquele rapaz. É neste contexto que o apóstolo Paulo, ele disse: vocês estão orgulhosos, igreja, e às vezes a gente fica muito orgulhoso mesmo, fica se achando, né? Pois é, não é boa a vossa jactância, precisa tratar do pecado. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Eu não sei muito bem como é esse negócio que o fermento leveda a massa toda, não. Mas as irmãs aí sabem, não sabem, irmãs? Sabe? Sabe não? Sabe. É o poder do fermento de entranhar na massa toda. Nas Escrituras, a palavra fermento nem sempre simboliza o pecado. Depende do contexto. Neste contexto aqui, do capítulo 5 de 1 Coríntios, que é o pecado do rapaz, lá na igreja de Corinto, aqui sim, esse contexto aqui, era que se o pecado do rapaz não fosse lidado, não fosse tratado, se ele não fosse ajudado a entender, o pecado dele podia contaminar toda a igreja de Corinto. Porque o que acontece na igreja é assim: um irmão, uma irmã, o Jaime está fazendo uma coisa errada. E ninguém fala com o Jaime, ninguém chama a atenção do Jaime, ninguém vai lá lidar com o pecado do Jaime. Eu estou falando Jaime porque se eu falar você vai ficar chateado. Se você quiser, eu falo o seu nome, quer? Não, você não quer. Vou falar de mim mesmo. Então, aí, ninguém fala. Aí os outros irmãos, pois é, o Jaime fica se achando que ele é o evangelista da igreja e ele pode pecar, então eu também vou pecar. Por mais tacanha que seja essa mentalidade, irmãos, na prática é o que acontece na igreja, sim ou não? É o que acontece. Um pouco de fermento leveda, envolve toda a igreja. Deus continua falando mais para nós. Ouça a palavra de Deus. 1 Coríntios 11, 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Mais uma vez, eu seccionei um versículo dentro de um contexto, de um assunto. E esse assunto aí, de 1 Coríntios 11, fica fácil.
porque a igreja, todos os domingos quase, escuta na hora da ceia. O Leozão mais uma vez, o Léo mais uma vez, usou o texto de 1 Coríntios para falar que a gente devemos tomar a ceia do Senhor, comer do pão e tomar do cálice dignamente. O contexto lá é uma instrução do apóstolo Paulo para a igreja lá em Corinto, que é óbvio que serve também para nós hoje. E lá no contexto, o Paulo trata da ceia do Senhor, em como a igreja em Corinto estava participando, tomando a ceia do Senhor, comendo do pão e bebendo do cálice. E o Paulo começou a falar que na igreja tinha umas situações muito estranhas. Ele falou, por exemplo, lê em casa com calma depois, ele disse que na igreja de Corinto tinha uns grupinhos que brigavam entre si. É tipo umas panelinhas que a gente conhece, né? A igreja pode ter panelinha? Balança a cabeça para lá e para cá. Isso. Não pode ter panelinha. Mas a igreja tem panelinha? Que eu saiba aqui, não. Não, eu estou sendo honesto, irmãos. Depende, tem, não tem. Nós precisamos tratar disso depois. É que meus olhos é muito santo. Eu só vejo coisas boas. Às vezes só coisa ruim. Então, se tem panelinha, grupinho brigando aqui, eu não estou sabendo. Né? Mas nós vamos conversar. Aliás, eu também não tenho que saber, que eu não sou dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Os pastores têm que saber. Vamos lá. Então, tinha isso lá em Corinto. Além disso, você sabe muito bem que eles tomavam a ceia um pouco diferente de nós. Antes deles tomarem a ceia, eles tinham uma festa. É a festa do ágape, né? Interessante isso. E eles comiam, os irmãos traziam alimentos, igual a gente faz nas nossas festas de confraternização. Cada um traz um prato, vai. Cada um trouxe um prato. Só que lá em Corinto era o seguinte, como em toda a igreja, né? Tem os irmãos ricos e tem os irmãos pobres. Eu não sei exatamente quais são os irmãos ricos nessa igreja. E os irmãos pobres, eu acho que eu sei mais sobre eles, mas tudo bem. Não tem ninguém tão rico aqui também, não. E não tem ninguém aqui tão pobre também, não. Nós estamos mais ou menos parecidos, né? Mas lá tinha em Corinto. Aí o que acontecia? Os irmãos ricos, eles levavam picanha, eles levavam assim, sabe, os pratos mais bacanas. E os irmãos pobres levavam farinha, farinha puba, lá do norte. Você conhece a farinha? Joga na boca, ela incha no estômago. Então os irmãos pobres só tinham farinha, né? E sabe o que os irmãos ricos faziam? Nossa turma aqui mais abonada, né? Nós vamos na frente, a gente já monta a mesa e a gente come. Porque quando chegar aqueles irmãos pobres, lá da comunidade, para não dizer favela, quando chegar eles, não vai dar para comer aquela farinha puba com eles, não é verdade? Pois é. Já pensou entre irmão um trem desse? Nós somos mineiros, né? Então um trem desse, tem como. Mas acontecia em Corinto. E o Paulo tratou disso. E o Paulo prescreveu. Primeiro, esperem uns pelos outros. Eu tenho tanta dificuldade quando eu vou almoçar com a Ariana no restaurante. A semana fizemos 36 anos, a gente saiu, tal. Eu ponho minha comida rápida. A Ariana demora. E a Ariana demora. E ela fica lá. Eu fico. Já deu para ver que eu sou meio nervoso, né? Eu sempre lembro de 1 Coríntios capítulo 11. Esperai pela sua esposa. E aí, meu irmão, está conseguindo esperar para sua esposa, para almoçar com ela? Eu nem sempre consigo. Na prática, eu sei o que é isso aqui. É um trem que incomoda, é um trem chato. Pois é, lá estavam eles. E o Paulo acusou eles
de não esperar um pelos outros, que é uma falta de ética, até digamos assim, de educação. Mas Paulo foi mais longe um pouco. Sabe o que o apóstolo Paulo falou? Olha, vocês os ricos trazem as comidas muito boas, as comidas caras e assim por diante. E sabia que alguns irmãos pobres da comunidade cristã não conseguem às vezes nem trazer a farinha. E a esperança deles é que hoje na festa do ágape eu comerei finalmente, porque meus irmãos ricos trarão também para mim. Mas o Paulo disse que os irmãos ricos não levavam para eles não. Está aí na escritura. Ao passo que alguns passam fome. Já entendeu? Uma família, sua família lá em casa assim. E você imaginou a família de Deus também assim? É complicado isso aí. O Paulo então falou que lá na igreja de Corinto tinha essas coisas. E sabe outras coisas que aconteceu lá? Essa última aí é terrível. Paulo disse que o pessoal levava um vinho. E sabia que alguns irmãos na festa do ágape chegavam a embriagar? O Paulo falou, algum desses irmãos está de fogo. E agora vamos servir a ceia do Senhor. Traz o pão e traz o suco. Como você acha que esse irmão de fogo ia tomar a ceia do Senhor? Você acha que esse irmão bêbado, ele ia discernir o corpo? Ele nem sabe se isso aqui é mais um pedaço de picanha ou se é um pãozinho da ceia do Senhor e ainda sem fermento. Ele podia até dizer, que pãozinho ruim. Me dá o pedaço de picanha que está melhor. O churrasco é sempre melhor, né? Olha o clima. Sabe o que o Paulo falou? Nesse contexto, não é a ceia do Senhor que vocês estão tomando. Não é. Paulo continua instruindo. Eis a razão porque há entre vós muito fracos e doentes e não poucos que dormem. Pela razão de eles estarem tomando a ceia do Senhor, que é um momento de comunhão com o Espírito Santo, comunhão com Jesus e comunhão com o Pai, e comunhão uns com os outros. Lembrando da nossa salvação, perdão dos nossos pecados, gratidão ao Senhor. Nossa, que contexto maravilhoso. E porque eles não tomavam a ceia do Senhor, não sabiam exatamente o que estava fazendo. É possível hoje eu tomar a ceia do Senhor indignamente, sim ou não? Não vou dizer no embriagar. Nunca vi irmão de fogo aqui tomando a ceia. Mas, sei lá, eu estou no celular aí, estou mandando mensagem, está rolando um louvor, está rolando uma oração aí, está rolando até uma pregação, sabe? Mas eu estou mesmo interessado aqui. É você e seu celular. Pasmem, no culto tem gente que faz isso. E aí o pãozinho passa. E o cálice passa. E aí passou. Obrigado. Você tomou a ceia do Senhor dignamente? O duro é que o Espírito Santo falou com o apóstolo Paulo, para ele falar com a igreja de Corinto, e com a igreja hoje aqui do Alipo de Melo, que por não tomar a ceia de forma digna, saber do que se trata, alguns irmãos estavam fracos. Fraco espiritualmente falando, fraco na fé, fracos desanimados. Mas ele falou também que tinha alguns irmãos que estavam doentes. A igreja aqui no Alipo de Melo passou uma onda um tempo atrás aí, de um tanto de gente doente. Você lembra disso? Você percebeu? Como eu percebi? Não? Percebeu não? Aí eu percebi. E eu achei um amigo, o que estão fazendo com essa igreja? Todo mundo adoecendo? E passou pela minha mente, será que nós estamos inseridos nesse contexto aqui do apóstolo Paulo,
de 1 Coríntios 11, que a igreja não está tomando a ceia, discernindo o que é esse pão, o que é esse cálice, esse copinho de suco. Você saberia dizer para a sociedade aí fora, se chegasse para você e perguntasse, por que vocês comem aquele pãozinho quadradinho? Eu até ouvi dizer que não tem nem fermento aquele pãozinho. Não pode pôr fermento naquele pãozinho. Para eles não é o corpo do Senhor, para eles é um pãozinho. Um sinal desprezível. Você saberia explicar? Saberia explicar por que o cálicezinho você passa aí, você bebe? Saberia explicar para eles? Saberia explicar para um irmão novo na fé? E o Paulo foi mais longe. E não poucos que dormem. A palavra dorme na Bíblia tem um sentido de morte, de morrer, né? Você sabe disso, é a Bíblia tanto quanto eu, até mais. Então, alguns na igreja de Corinto estavam morrendo, porque não levava a ceia com a devida convicção que esse momento requer. Deus ainda pode tirar a vida de cada um de nós. Ô Jaime, você está pondo medo na gente, irmão, para com isso. Eu não estou fazendo isso. Eu estou tentando te conscientizar. A vida pertence a quem? Ele dá e ele tira de quem ele quiser, a hora que ele quiser. A vida é dele. Gálatas 6,16. Paulo ainda instrui os irmãos lá na região da Galácia, antiga, lá no primeiro século. E a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia seja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Mais um versículo seccionado do contexto, do assunto. Mas Paulo está instruindo a igreja, agora não em Corinto, mas na Galácia, na região da Galácia. E Paulo, só para ganhar tempo, tá? Não vou ficar muito tempo aqui não, me permite. Paulo, ele está chamando a igreja ou as congregações da Galácia de o Israel de Deus. Agora, se você parar para pensar bem, eu sei que você sabe, quem é o Israel de Deus na Bíblia? Você sabe? Eu não soube formular a pergunta bem. Eu vou formular melhor. Perdoa, Marquinhos. Quem era o Israel na Bíblia antigamente? Descendente de Jacó, povo de Israel. Até o nome de Jacó era Israel, né? Vem daí. Pois é. Há um bafafá no planeta Terra em que a turma está muito preocupado com o anticristo. E a construção do terceiro templo lá em Jerusalém. E o pessoal pensa que o povo lá de Israel, aquele povo está lá na Palestina agora, brigando lá, naquela guerra lá terrível, na Palestina, sempre estão brigando, né? E o pessoal pensa que aquele Israel lá ainda vai ser renovado. E, nossa, tem cada ideia sobre isso. Não quero ir muito nessa direção. Não é meu ponto hoje. Mas o ponto nosso é, o Paulo chamou a igreja de o Israel de Deus. E não seria errado de forma alguma se você e eu disséssemos que a igreja é o povo de Deus hoje na terra e também que a igreja é o novo Israel de Deus. Quem é o Israel de Deus hoje nesse planeta? É a igreja. É você. Sou eu, pela graça de Deus. E
E essa leitura que foi feita lá em Josué 7, do versículo 1 ao 13, foi um incidente que ocorreu lá com o velho Israel, se você me permite. O velho Israel, esse incidente aconteceu lá. Esse incidente envolvia um pecado. E não é um pecado pessoal, embora era uma pessoa que praticou, foi Acã. Mas era um pecado que, embora pessoal, ele atingiu a coletividade do povo de Israel no Velho Testamento, ou o Velho Israel. Isso que nós vamos ver e trazer para os nossos dias e aplicar a nós. Porque Josué não escreveu para nós. Josué escreveu para o seu povo lá no Velho Testamento. Nós estamos trazendo para os dias, fazendo uma aplicação. E aí, o próprio Deus, que falava com Moisés, que falava com Josué, e nesse caso agora Moisés já tinha ido embora, tinha morrido, e agora Josué, que era discípulo de Moisés, é o homem que vai liderar a entrada na terra prometida. E para isso eles teriam que expulsar os moradores da terra de Canaã, porque Deus deu aquela terra para o povo dele, é a terra prometida. É um presente essa terra, mas vocês têm que expulsar os inimigos dessa terra. E ali o que aconteceu é que o povo de Deus, ele pecou. E quando entra pecado na minha vida, e quando entra pecado na igreja, a nossa comunhão vertical, ela está comprometida. Porque Deus, você sabe, Ele não comunga com o pecado. Ele comunga com o pecador. E você sabe, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. É o refrão da igreja, sabemos, verdade? Então o Senhor levantou uma acusação contra o povo dele, o velho Israel no Velho Testamento. O Senhor disse que Israel prevaricou. Prevaricar parece um palavrão, mas traduzindo para o nosso dias aqui, prevaricar é deixar de cumprir o seu dever. Quando eu não cumpro meus deveres, em todas as esferas da minha existência, eu estou prevaricando. E o que, ou qual o dever que o povo de Deus não estava cumprindo? O Senhor deixou bem claro. Quando ele chamou Josué e falou, agora vocês vão conquistar a terra de Canaã, vocês vão morar nessa terra, a terra que emana leite e mel. Eu não quero que vocês fiquem com nada dos despojos, dos povos que vocês vão conquistar. Jericó, cidade de Ai, e por aí vai. Vocês não devem pegar nada, ficar com nada, cobiçar nada, nada, nada. Mas tinha um israelita, e o nome dele é Acã, e este homem, quando eles estavam conquistando a terra, ele viu uma linda capa babilônica. Eu nunca vi uma capa babilônica, nem pesquisei lá na Google, no Google, como era. No Google, eu só queria ver se você estava prestando atenção, mas vamos lá. Aí, eu não pesquisei, eu queria ter pesquisado, devia ser lindona mesmo, né? Mas eu só sei que era linda, sabe por quê? Porque porque o Acã, ele cobiçou. Quando envolve cobiça, é porque o trem é bonito, né? Mas tem que tomar cuidado, porque pode pecar, né? Tá, vamos lá. Então, ele cobiçou uma capa babilônica. Que lindona! Estou falando de mulher, estou falando da capa. Que lindona, né? E aí, depois,
ele tirou também uma barra de ouro, diz a Escritura. Ouro. Ouro é o que mexe com sua cabeça, né, com seu coração. Nossa, grana. E também ele cobiçou e tirou 200 ciclos de prata. E escondeu debaixo da cabana dele. Ninguém sabia. Ninguém viu. É assim com nossos pecados, né? Eu não sei porque a gente é tão infantil, menininho. A gente faz os trem errado e pensa assim, ninguém viu. Não, e ninguém viu mesmo não. Seu pai não viu, sua mãe não viu, o irmão não viu, ninguém viu. Mas tem alguém que viu. Esse que vê, ele viu. Ele vê a intenção. Em outras palavras, ele vê tudo. Eu pego, tento resolver esse problema rápido, sabe por quê? Quem não podia ver, viu? Então é melhor eu falar com você logo, Mateus. Mateus, desculpa aí, cara. Realmente, tirei 100 conto na sua carteira, você não viu, cara. Realmente, né? Eu preocupar com o Mateus? Preocupar com Deus. Então ele fez isso. Ninguém viu, né, Acã? Mas Deus viu. E Deus ficou irado. O seu Deus, como ele é? Ah, meu Deus é bonzinho, meu Deus é santo, meu Deus só faz coisa boa. Seu Deus não fica irado, não? Você faz um tanto de besteira e o seu Deus continua indiferente? Seu Deus é falso. Seu Deus é um político. Seu Deus é um manipulador. Porque o Deus justo, um dos atributos dele é justiça. E ele não vai deixar o pecador impune, nem nessa vida e nem na eternidade. Pode ter certeza. Ele vê, e ele fica irado, e ele pune. A Bíblia diz, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Talvez você está brincando de Deus e de igreja. Um dia você vai morrer e essa brincadeira vai parar. Você vai prestar conta a um Deus irado. E sua vida de pecado não está arrumada. Deus ficou muito irado. A conquista da terra prometida começou muito bem. Josué, de cara, ele conquistou a cidade de Jericó. E conquistar aquela cidade é uma coisa assim absurda. Absurda. Não deram um tiro, não deram uma facada, não deram uma espadada, e os muros da cidade caiu no chão. E os físicos podem te explicar como é que caiu aquelas muralhas, os abalos. Mas é que estava indo bem. Agora, a conquista continuou. Vamos conquistar uma segunda cidade, a cidade de Ai. Pois é nessa cidade que deu problema. Foi nessa conquista que a coisa não foi bem. Sabe por quê? Quando o Josué mandou uns espias para ver como é que é aquela cidade, para atacá-la e conquistá-la, né? E aí foi. Sabe o que os espias voltaram falando? Ô Josué, a cidade de Ai é uma cidadezinha, povinho. Manda lá 2.000 homens. Você conquista ela num tapa. E vão continuar conquistando toda a terra de Canaã, para a terra que mana leite. Aí o Josué, beleza, né? Meus generais falaram e eles foram. E aí você não acredita. Sabe o que aconteceu? Os moradores de Ai, que era um povinho, colocou o povo de Deus para correr. E mataram alguns soldados do povo de Deus.
O exército de Israel teve uma baixa, sofreu uma baixa. E aí, a coisa ficou muito esquisita. E a coisa ficou complicada. E o povo de Deus perdeu aquela batalha. E a pergunta que não pode calar é: por que o povo de Deus conquistou uma grande cidade, que é de Jericó, e perdeu a batalha por uma cidadezinha insignificante? Qual a resposta? Me ajuda. É o pecado. É sempre o pecado. É o pecado que desanimou o povo de Deus. Diz o texto que eles ficaram, o coração deles se derreteram como água. É isso que o pecado faz. O pecado tira as forças. O pecado tira a coragem. O pecado tira as bênçãos de Deus. O pecado traz desgraça. Quem é você para lidar com essas desgraças que o pecado traz? Essas mazelas que ele traz. Se nós entendêssemos bem de pecado, nós fugiríamos do pecado, como fugiríamos de um tremor de terra que está chegando a Belo Horizonte. Perderam a batalha. E foi uma coisa muito triste. Josué, ele era o responsável para guiar o povo na conquista da terra. Ele ficou mal pra caramba e chegou lá, ele foi orar a Deus. E Josué, ele orou, mas não orou simplesmente. Ele prostou com o rosto no chão. Os judeus punham o rosto no chão, muitas vezes para orar. Isso é prostrar. Não sei se você já prostou alguma vez diante de Deus. Talvez o máximo que você conseguiu foi ajoelhar. Mas eu te sugiro um dia prostrar diante de Deus e pôr a sua boca no pó. E se você está vivendo em pecado, praticando o pecado, eu recomendo a boca no pó e um jejum. Porque tem pecados que agarram em nós, meus irmãos, e não quer largar. E você vai colher as consequências de cada pecado seu. Você pode ter certeza disso. Tão certo como me ouve, como me vê. Isso vai acontecer. Josué estava lá, orando prostrado. Sabe o que Deus falou com ele? Josué, levante-se e toma uma atitude, porque o povo está pecando. Eu achava que Deus queria que a gente ficasse orando o tempo todo, mas Ele não quer. Depois que você orou um tempo, o que Deus quer de você é tomar uma atitude. Tomar uma atitude. Só orar não resolve. Deus mandou o seu servo levantar da oração. E provavelmente você e eu estamos orando sobre muitos assuntos, mas é hora de você levantar e tomar uma atitude. Especialmente se é o seu pecado. Aí que você precisa mesmo. Urgente, urgentíssimo. Chega hoje na sua casa e toma uma atitude. Porque só orar pedindo perdão de pecado não resolve. Você precisa de mais ajuda para vencer esse pecado. Estamos terminando, tá? Aguente só mais um pouquinho, por favor. Deus falou com Josué. Josué questionou Deus por que estava acontecendo a perda daquela batalha na cidade de Ai. E Deus, sabe o que Deus falou? Israel pecou. Mas eu te pergunto, e você é inteligente, foi o povo de Israel que pecou mesmo? Ousado fazer uma pergunta dessa, né? Foi realmente o povo que pecou? A resposta é: quem é que pecou?
Apenas um homem pecou. E o nome dele é Acã. E é estranho, né? Porque um homem pecou e o povo de Israel estava perdendo a batalha. Aplicação para a igreja hoje. Por que a igreja está passando umas magrelas, um sofrimento, umas lutas? Por que essa igreja não cresce mais? Por que essa igreja é tantos doentes? Por que está morrendo tanto irmão? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não diria que toda a igreja está pecando. Mas é possível que um irmão esteja pecando. É possível que uma irmã esteja pecando. É possível que eu esteja pecando. É possível. E ninguém sabe. Esse meu pecado, ele se tornará coletivo. E nunca estou entendendo de Deus. Deus está chamando a igreja Olive de Melo para se arrepender. Deus está chamando você para se arrepender. Deus está chamando todos nós para repensar a minha vida diante dele. Porque o pecado se torna coletivo e a gente começa a perder a batalha para o reino das trevas. E já ouviu falar de igreja que fechou as portas? Já ouviu, não? Nunca ouviu, não? Já ouviu falar de igreja que morreu? Nunca ouviu falar de igreja que morreu? Pois é. Tem igreja em Belo Horizonte que não existe mais. Com certeza. Pecado foi parte da morte daquela congregação. Fechando nossa conversa hoje, Deus chamou o líder Josué para resolver a questão. E é bom que você saiba que em alguma esfera você também é líder. E você precisa resolver a questão. Eu não sou líder. Você é. Você é líder de si mesmo. E você tem que ver a sua vida. Qual a solução que Deus deu para aquela situação? Deus chamou Josué e disse: santificai-vos. Santificai-vos.